Fala, galerinha. Vamos aí para o nosso último bloco, né, dentro do conteúdo de significação de palavras. Vamos falar aí da matéria, né, do conteúdo de antonímia, tá? Já conceituando, né, para do que é essa tal antonímia, né? A palavra antonímia já remete à condição de antônimos, mas é já aí que devemos tomar cuidado, porque a antonímia não é caracterizada somente pelo uso de antônimos, que são os opostos perfeitos, mas por qualquer tipo de oposição, tá? Se há qualquer tipo de oposição, então nós temos aí a antonímia, tá? Então vamos caracterizar aqui, ó. É o processo caracterizado pelo uso de palavras que estabeleçam oposição. Estabeleçam oposição, ou seja, antagonismo. Exatamente, condição de opostos. E um pequeno detalhe, quando nós falamos em antagonismo, oposição entre ideias, isso caracteriza uma figura de linguagem, tá? Qual é a figura de linguagem que caracteriza a oposição entre ideias? Nós chamamos isso de antítese. Exatamente, vamos colocar aqui esta observação importante, ó. Importante. Coloquem aí, ó. A oposição entre ideias caracteriza a figura de linguagem. Qual é essa figura de linguagem? Antítese. A antítese. Vamos pegar aqui, por exemplo, né, um trabalho diferente, um exemplo diferente, como faz algumas bancas, como a OCP, que fará o concurso da PMGO, como também a FUNCAB, Cetro, né, a própria IADES, que realizou recentemente o concurso da PMDF, que gosta de trabalhar muitas vezes a cobrança da língua portuguesa na parte de poemas, exato, né? Em vez de um em prosa, ela pega um texto em versos, né? Peguemos aqui um dos maiores representantes, né, da antítese no Brasil, tá? Na nossa literatura brasileira, o nosso poeta Gregório de Matos Guerra, né, o famoso Boca do Inferno ou Língua Maligna, tá bom? Poeta do cultismo barroco, tá? Século XVII. Olha só as relações de antonímia. Eu vou escrever aqui uma estrofe e você já vai buscando aí quais são as antíteses entre as ideias constituídas, tá? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuo
nuas tristezas, a alegria. Nosso poeta aí, Gregório de Matos. Beleza. Agora vamos localizar aqui quais são as relações de antonímia. Vejam que há pouco nós trabalhamos o uso das conjunções, ó. Olha o E aqui. Esse E, ele não está estabelecendo adição, mas sim a adversidade. Ele pode ser substituído pela conjunção mas, né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui ficar escrever melhor aqui para vocês. A conjunção mas. Ó, nasce o sol, mas não dura mais que um dia, tá bom? Isso já percebe a relação de oposição, ó, de nasce, ó. Vejamos aqui. Vamos destacar com uma outra cor, ó. Nasce versus o quê? A ideia de não dura. O que não dura mais que um dia? O sol, ó. Então nós temos uma oposição, um antagonismo entre nascer e não durar, tá? Vejam que eu tenho aqui também, ó, luz com a relação escura, tá? Vejam com a relação aqui escura, beleza? Com a relação escura, luz e escura, novamente outra oposição. Temos também, ó, no terceiro verso, sombras com a ideia de formosura, tá? Uma outra oposição, e temos também claramente aqui, ó, a parte tristezas com alegria. Tristezas versus alegria. Então nós temos as antíteses assim estabelecidas. Ó, vamos colocar aqui quais são elas. Vamos lá. Quais são as antíteses? As relações literalmente de antonímia. Então eu tenho aqui, ó, nasce versus não dura. Eu tenho luz versus escura. Eu tenho sombras versus formosura. E eu tenho tristezas versus alegria, tá? Então nós temos todas estas aqui constituídas como antíteses, tá? Então vejam aqui, ó. Nós temos uma relação de antítese. Aliás, uma não, né? Nós temos 4 relações aqui de antítese. Então vejam, ó. Nós temos antíteses, essas antíteses que vão caracterizar o processo de antonímia. Então você percebe em tudo isso que nós colocamos aqui, essa relação de antonímia bem caracterizada para nós, tá? Em uma forma diferente, que é usando a estrutura de versos, né? Uma estrofe. Aliás, a primeira estrofe do poema de Gregório de Matos Guerra, A Inconstância das Coisas do Mundo, que é o título do poema, tá bom? Então, com isso, a gente consegue fechar essa relação de antonímia, tá? Eu poderia ter isso em uma relação de prosa, Prado? Poderia haver
essa relação de prosa? Com certeza. Por exemplo, em um texto argumentativo, tá? Um texto argumentativo, se eu for estabelecer uma dissertação argumentativa em que uma tese é contestação a um fato, né, como eu ensino em sala. Olha só, a política brasileira vive em queda livre. É uma ideia. Ponto final. Fechamos nosso período. Agora vejam aqui, ó, a contestação. Entretanto, vírgula, muitos brasileiros têm a esperança de uma grande renovação, nas próximas eleições. Então percebam aqui, amados, olhem só, percebam aqui que eu tenho um fato colocado aqui para vocês, ó, a política brasileira vive em queda livre, é um fato, tá? Um fato negativo. Aí eu venho com uma relação positiva, ó. O entretanto, ele vem para contestar, tá? É uma contestação. Se é uma contestação, é um antagonismo, é uma conjunção adversativa, ó. Adversativa, tá bom? Poderia colocar o porém, contudo, entretanto, todavia. Poderia colocar o mas. A diferença é que se eu colocar aqui o mas, a vírgula se torna proibida. O mas tem vírgula proibida. As outras conjunções adversativas aqui nesse contexto têm vírgula obrigatória, tá bom? Mas é uma conjunção adversativa, ó. Muitos brasileiros têm a esperança de uma grande renovação nas próximas eleições. Então aqui eu inicio com aspecto negativo e depois eu venho com aspecto o quê? Positivo. Você percebe claramente aqui, ó, a relação então de antonímia, antagonismo, antonímia. Beleza? Isso dentro de um parágrafo dissertativo argumentativo, um modelo para você que vai prestar concurso público, como foi a prova da PMDF IADES, tá certo? Pedindo aí a nós um texto dissertativo argumentativo. Isso aqui seria o início de uma introdução. Aliás, 2/3 da introdução já está feita. Precisaríamos só dos elementos aqui de desenvolvimento, tá? Mas o objetivo aqui agora é mostrar essa relação de antonímia. Se é uma relação de antonímia, então ficou caracterizada a figura de linguagem o quê? Antítese. Beleza, galera? Tranquilo isso? Entendido? Então, com isso aqui, a gente fecha a parte da antonímia e precisamos ver agora dois processos juntos, porque se interagem, tá? São eles, a hiperonímia e a hiponímia. Beleza? Vamos lá. Então, vejamos aqui. O quinto processo. São dois ao mesmo tempo. Nós temos hiponímia e hiperonímia. Hiponímia e hiperonímia. Tá. Vamos lá. Qual que é a dica do Prado aqui para vocês? Hiperonímia. Como é que eu vou caracterizar? Ó. Ideia ampla ou ideia geradora. E já a hiponímia
eu tenho uma ideia específica ou ideia gerada. Uma ideia gerada, tá? Como é que isso funcionaria, Prado? Vamos exemplificar aqui ao lado. Eu gosto muito de trabalhar isso aqui, como também na teoria do discurso, quando eu ensino o meu aluno a fazer uma narração, tá? Vale também para o processo dissertativo argumentativo, mas principalmente para quem vai criar uma estrutura narrativa, a relação de hiperônimo e hipônimo, tá? Ideia geradora e ideia gerada, ou dentro da relação argumentativa, causa e consequência. Consequência se torna a causa de uma nova consequência. Vejam só, como seria isso? Dentro de uma estrutura narrativa, olha aqui, ó, preste atenção, vejam. Eu tenho aqui, ó, homem demitido, desemprego constante. Aí nós vamos, dificuldade financeira, desespero, assalto e prisão. Então vamos lá. Muitos acreditam que se uma prova de concurso público, em vez de um texto dissertativo, fosse um texto narrativo, seria bem melhor. Não é nada. O texto narrativo, ele possui mais dispositivos teóricos para ser executado do que um texto dissertativo argumentativo. O problema de um texto dissertativo argumentativo é o seu conhecimento de mundo, das coisas que te norteiam, né? Já o texto narrativo não, envolve criatividade, envolve conhecimento teórico para a criação textual, né? É onde entram aí os chamados roteiristas em filmes, tá? Você percebe aqui que entre essas seis ideias núcleo, você consegue prever aqui uma relação narrativa, né? Simples, mas uma relação negativa, né? Uma pessoa que, de repente, ela foi demitida, ela não consegue arrumar emprego, ou seja, um desemprego constante. Em decorrência disso, ela passa por dificuldade financeira. A dificuldade financeira dela leva o quê? Ao desespero. Em um desespero com pensamentos equivocados, leva essa pessoa a praticar um assalto, tá? Mal praticado, que o leva o quê? À prisão, tá? Eu poderia, por exemplo, dizer, na análise de um texto, em uma interpretação, por exemplo, tá, que o desespero, o assalto, é em decorrência do desemprego constante, aqui dentro da história. Talvez, por todos os elementos estarem em um contexto, em um mesmo contexto, você diga, sim, é isso mesmo. Negativo. Tá? O desemprego constante, uma pessoa demitida, tá? Nada tem diretamente a ver com a questão de uma pessoa assaltar. Estão dentro de um mesmo contexto, mas não é uma coisa que gera outra. Aí é que entra a relação de causa e consequência. A causa é quem gera, hiperônimo. Consequência é o gerado, hipônimo. Então percebam aqui, ó, olha só como é legal isso aqui. Eu tenho isso daqui para cá, ou seja, o homem demitido, isso leva ele a ficar na condição de quê? Então, isso gera isso. Aqui eu tenho hiperonímia, e aqui eu tenho hiponímia. O desemprego constante, por sua vez, leva a pessoa a ficar com dificuldade o quê?
financeira. Agora isso aqui deixa de ser consequência e passa a ser causa disto aqui. Então eu tenho, ó, vejam, hiperonímia, esse aqui é hiponímia. Percebam que a dificuldade financeira, que é consequência do desemprego constante, passa a ser causa do desespero dele, a dificuldade financeira. Então tá aqui, ó. Vão acompanhando aqui a relação, que é importante, ó. Eu tenho a hiperonímia e aqui, ó, eu tenho a hiponímia. Estão vendo? O desespero, que é consequência da dificuldade financeira, em relação ao assalto passa a ser causa. Então o desespero leva a pessoa a praticar o quê? O assalto. Então olha só, percebam aqui, ó. Então ele passa a ser hiperônimo, e isso aqui passa a ser o quê? Hipônimo. E o assalto, a prática do assalto, que é consequência do desespero, em relação à prisão, passa a ser causa. O assalto causa o quê? A prisão dele. Então aqui, ó, a relação de hiperonímia, e aqui agora a relação de quê? De hiponímia. E assim você percebe como um texto narrativo, ele vai sendo criado, tá certo? Exatamente. E na relação argumentativa, também é isso, é uma relação de causa, consequência. Consequência que leva a outra consequência, ou seja, uma coisa levando a outra, uma bola de neve, tá? Uma relação simples de hiperônimo e hipônimo, como uma ideia geral e uma ideia específica, seria, por exemplo, a relação de assunto e tema. Olha só que legal. Preste atenção. Assunto. É uma ideia ampla. Assunto é uma ideia ampla. Então, hiperonímia. Tá certo? Esse assunto, ele leva ao quê? A retirada de temas. O tema já é o quê? Hiponímia. Hiponímia, correto? Então, olhem só, Prado, me dê um exemplo disso aqui, simples. Olha só um exemplo dessa relação. Vamos falar sobre violência. Tadeu, imagina uma pessoa começando a escrever um texto sobre violência. Ele não vai escrever um texto, vai escrever uma enciclopédia, né? Porque são tantas coisas para nós abordarmos em torno da violência, que a pessoa poderia escrever uma enciclopédia, né? Falou assim, pô, Prado, então nós vamos falar qual que será a nossa abordagem em termos de violência, tá? Tema da PMDF, abuso sexual. Abuso sexual seria o quê? Um tipo de violência. É uma abordagem dentro do assunto violência, tá? É o que eu ensino em sala para o meu aluno, nas aulas de redação. Quando você lê um texto, você precisa saber diferenciar o que é o assunto, o que é o tema e o que é a tese. O assunto é a ideia ampla. Ideia ampla, ó. Ideia ampla. Muito abrangente. Este assunto nos leva à discussão de vários temas. Eu vou colocar aqui 3. Tá? Por exemplo, como nós falamos, abuso sexual é um tema.
Abuso sexual. Beleza? É um dos temas. Hiponímia. Outro assunto, um problema seríssimo aqui em Goiânia e nas grandes capitais em geral, o problema da violência no trânsito, né? É uma coisa extremamente, né, agravada nos dias de hoje, em decorrência da intolerância, entre outras coisas mais, né? Seria uma outra abordagem temática, ó, violência no trânsito. Violência no trânsito. Ó, vejam aqui. Uma outra também que nós poderíamos discutir, né, que foi tema do Enem. Olha aqui, ó. A persistência da violência contra mulheres. A persistência da violência contra mulheres seria um outro tema a ser abordado quanto ao assunto que violência. Então aqui, ó, violência seria a relação de quê? De hiperônimo. Já o abuso sexual, a violência no trânsito e a persistência da violência contra a mulher caracterizaria o quê? Caracterizaria hiponímia. Então está aqui um exemplo para vocês, né, de uma ideia ampla, que é o assunto violência e ideias específicas que são o quê? Os temas, tá? Então o que nós temos aqui, ó, o que nós temos aqui são temas. Esses temas, então, caracterizam o quê? Ideias específicas. Ideias específicas. Beleza, queridos? Então, nós temos dois exemplos bem diferentes na relação de hiperonímia e de hiponímia para vocês. Espero que fique bem claro, né? Uma coisa bem mais simples ainda, tá? Que nós poderíamos mostrar como hiperonímia. Por exemplo, eu falo animal, é uma ideia geral. Aí eu coloco cachorro, cavalo, gato, são ideias específicas. Então, cavalo, hipônimo. Os citados, os exemplos, hipônimos. Exemplo, eletrodoméstico, ideia geral. Hiperônimo, batedeira, liquidificador. São ideias específicas, são exemplos, hipônimos. Beleza, pessoal? Agora, como é que isso vai ser cobrado? Pode ser cobrado de diversas maneiras, amados. Tá certo? De N maneiras. O que você precisa é ter o conhecimento teórico e analisar a afirmativa dele. Com base no seu conhecimento teórico. Se sim, está certo, se não, está errado. Beleza, galerinha? Então, com isso, nós conseguimos fechar, né, mais um capítulo da língua portuguesa, que é o estudo da significação de palavras, né?